Permaneça com a sua Bíblia aberta depois, porque nós vamos olhar alguns versículos. Capítulo 3, verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados,
dantes cometidos sobre a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está a jactância? É excluída por qual lei? As obras? Não, mas pela lei da fé. Amém. Meus amados irmãos, querida igreja do Senhor Jesus, nesta noite eu quero vos falar acerca da justificação, dessa doutrina tão importante a qual Paulo descreve nessa carta aos Romanos, que é considerada a carta magna, o Evangelho dentro dos Evangelhos. Daqui nós subtraímos toda a doutrina que nós conhecemos da igreja. Aqui está toda a relação entre Deus e o homem manifestada pela graça e a observância da sua lei. Aqui Paulo consegue nos levar a entender o porquê é que nós estamos assentados nesta noite, neste tempo, adorando a este Jesus. Paulo ele consegue nos fazer entender que eu não posso ser um mero espectador desta obra redentora de salvação. Paulo ele nos leva a compreender que a graça de Deus ela nos alcançou de uma forma tremenda e profunda, da qual muitos de nós nem temos o conhecimento exato e passamos por esta vida sem compreender esta ação de Deus. Esta ação que levou Deus a tomar uma decisão importante, essa ação que levou Deus a manifestar o seu maior atributo, o amor por cada um de nós. Uma ação tão gloriosa, uma ação tão redentora, que nos faz parar e entender que eu não posso ser levado simplesmente por gestos mecânicos de adoração, mas que eu preciso adorar ao meu Deus, ao meu Senhor Jesus, porque compreendo o porquê do sacrifício de Jesus. E não porque alguém diz para mim, levanta o braço, abaixa o braço, receba aí, leve aí. Não. Quando eu abro a minha boca para adorar a Deus, eu preciso ter consciência de que eu adoro um Deus que foi capaz de sacrificar seu único filho por amor daquele que nele crê. Ora, meus amados, Paulo, ele fala da justificação pela fé. Essa doutrina é uma doutrina complexa e com alguns minutos nós não conseguiríamos jamais expor isso daqui. Mas eu quero resumi-la dizendo da seguinte forma: que Paulo, ele me intriga toda vez que ele fala de justificação, que Paulo, ele me intriga toda vez que ele fala da eleição. Paulo, ele me faz refletir algo tremendo. Porque tudo isso daqui começou lá no Éden, quando Deus cria o homem. Deus cria o homem para viver eternamente, amém? Deus criou o homem para viver eternamente. Mas o homem, por sua vez, falhou. Porque Deus deu uma ordem ao homem e colocou ali para o homem desfrutar de todas as benesses que aquele jardim propiciaria ao homem. E o homem, por sua vez, por um período de tempo, ele gozou dessa liberdade, tendo ainda o privilégio, talvez o único homem a ter esse privilégio tão palpável, que era falar com Deus todos os dias. Como eu falo com os meus irmãos, falo com você, falo com cada um. Adão tinha esse privilégio. E a palavra de Deus diz que todos os dias, na miração do dia, Deus vinha falar com Adão. Mas em determinado momento, Deus percebe que alguma coisa acontece de errado. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus é dotado de um atributo impressionante, que é o atributo da onisciência, da onipotência, da onipresença. São atributos que Deus traz consigo, capaz de estar em todos os lugares, operar coisas fantásticas e saber todas as coisas. Mas como foi pregado pelo nosso pastor aqui um dia desses atrás, no capítulo 3, verso 9, Deus vem para visitar Adão, que agora já cometido de pecado. Deus faz uma pergunta gloriosa para ele, dizendo: onde estava? Deus sabia que Adão estava ali, mas Deus queria ouvir da boca dele. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar, irmão, sobre o juízo que levou Deus a
trabalhar na vida de Adão como trabalhou. Porque a palavra de Deus diz que Adão, quando ele peca, quando ele transgride, quando ele falha com Deus, ele logo percebe que ele estava nu. E quando nós observamos essa passagem, eu quero acreditar, irmãos, que ali, Adão ele não usava vestes normais, ele não usava veste nenhuma, mas ele era vestido de uma glória que era a própria glória de Deus que invadia a vida daquele homem. Mas quando Adão transgride, ele automaticamente perde essa glória, então os seus olhos carnais se abrem e ele enxerga que ele estava nu e coloca sobre ele folhas de videira. E a palavra de Deus diz que quando Deus vem, Deus sabe de toda a necessidade daquele homem. Deus agora, como um ato de justificação, porque sabia que precisava intervir na história e no rumo de toda a humanidade, porque você há de concordar comigo, irmão, que se Deus quisesse terminar Adão ali, ele terminaria, sim ou não? Sim, porque ele é onipotente, irmão. E segundo a palavra de Deus, diz que Adão foi o primeiro homem a ser criado. Então Deus podia muito bem matar aquele homem e começar outro homem, tirar desse homem o germe do pecado. Mas Deus não quis fazer isso, porque Deus tinha algo mais glorioso. Deus precisava ser enaltecido e engrandecido de alguma forma, porque Deus criou o homem para viver eternamente. Deus criou o homem para adorar a Ele eternamente. Mas esse homem falhou. E agora Deus veste, a palavra de Deus diz que Deus coloca em Adão vestes com peles de animais e despede esse homem do jardim, proibindo que ele tomasse parte do fruto da árvore da vida, que o manteria ele vivendo eternamente no pecado. A palavra de Deus, ela nos diz isso, irmãos. E Paulo compreende isso, porque Paulo vem nos mostrar isso lá na frente, quando ele compreende essa ação da antecipação do juízo. Porque quando Paulo, ele diz aqui no capítulo de número 5, verso de número 16, ele diz assim, olha, da carta aos Romanos, ele diz, o dom não é por ofensa de um só homem que pecou. 2 pontos, o juízo veio para a condenação. Na verdade, ele veio para a condenação, mas o dom gratuito, ele veio de muitas ofensas para a justificação. Então nós entendemos que o juízo ele veio para a condenação, mas a graça ela veio para a redenção, para a justificação. E quando você abre a sua boca neste banco, ou em qualquer lugar na esfera deste globo terrestre, e engrandece o nome do Senhor Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, pela ação eficaz do seu Espírito Santo, você nada mais está fazendo do que voltar ao princípio daquilo para o qual você foi criado, que é só adorar, adorar e adorar a Deus, mas adorar a Deus com consciência, adorar a Deus com vontade, com vida. Quando você abre a tua boca e diz glória a Deus, Deus ele recebe e conhece que é sincero do seu coração, e ele entende que o sacrifício, como nós cantamos aqui, vai valer a pena servir, vai, mas Deus também lá do alto céu ele diz, valeu a pena salvar o meu filho, valeu a pena salvar a minha filha, valeu a pena buscá-la, valeu a pena buscar, valeu a pena cada gota de sangue derramada na cruz do Calvário, valeu a pena! Meu irmão, é glorioso quando nós compreendemos, sabe por quê? Porque há toda uma ação. E você sabe que quando Moisés transgride, você começa a ler capítulo 5, verso 12, a seguir a carta de Paulo aos Romanos, você vai ver que ele faz uma comparação entre Adão e Cristo, e ele começa a dizer que pelo pecado de um, a morte veio, mas que pela obediência do outro, veio também a graça e a justificação. Mas Paulo ele nos faz entender, irmãos, que não era um homem comum que faria isso. Porque Deus ele quis, irmãos, de alguma forma intervir. Quando ele despede Adão, ele começa uma nova era. Ele começa uma nova ação no plano divino de salvação traçado para nós, para que nós pudéssemos ser alcançados. Veio muitos homens depois de Adão, e a palavra de Deus diz aqui, Paulo escrevendo, ele diz que de Adão até Moisés a morte reinou, porque não havendo lei, o pecado não podia ser imputado. Então todos os homens que
comigo aos Romanos, no verso número 12, Paulo diz que a lei ela é santa. Só que tem um detalhe, a lei não estava salvando, a lei estava mais matando do que salvando, porque ela agora estava imputando o pecado individualmente. Se o Marcelo pecou, o pecado vai ser imputado diretamente a ele. Se o Eduardo pecou, ele vai ser julgado. Então, meu irmão, pela espada que nós somos, que ferimos os outros, por a mesma espada nós seremos feridos. Mas lá na frente, meu irmão, Deus precisa intervir, porque é uma coisa certa, nós precisamos ser justificados. E Paulo, meu irmão, como que um texto fora de contexto, ele vem lá no capítulo 8. Capítulo 8, verso número 33, ele diz assim: quem? Isso é glorioso. Você está entendendo o que o pastor está pregando? Amém? Ele diz assim: quem intentará acusações contra aquele a qual Deus justificou? Você não entendeu, não? É como um condenado chegar diante de qualquer pessoa e alguém querer acusar ele dos seus erros, dos seus crimes, mas o juiz já ter absolvido ele de qualquer condenação. Ninguém mais pode atentar contra você, porque, meu irmão, o justo juiz se justificou. Por isso, Paulo, lá na frente, no capítulo 8, ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é quem justifica. E no verso 34 ele diz: quem nos condenará? Pois Cristo que morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí ele continua: quem nos separará do amor de Deus? Sabe o que Deus fez aqui, meu irmão? Ele interviu na história de decadência da humanidade. Ele colocou um basta na história decadente do homem. Sabe por quê? Lá em João 3,16 ele diz que Deus amou o homem de tal maneira que foi capaz de entregar o seu único filho para todo aquele que nele cresce e não merecesse, mas tivesse a vida eterna. E eu acho interessante que esse mesmo João, na sua primeira epístola, capítulo 2, ele diz assim: jovens, eu vos escrevo porque vós sois o quê? Fortes. E ele diz assim: quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Olha que interessante, porque o mesmo João, lá no capítulo 3 do Evangelho, o mesmo João diz que Deus amou o mundo, mas são mundos diferentes. O mundo para o qual João se refere no Evangelho 3,16 são o mundo homens, o mundo humanidade, o ser humano. Deus nos amou de tal maneira, e lá na frente João vem e adverte: aquele que é amigo do sistema, esse Deus não pode compactuar com ele. E agora Deus intervém. E aqui que eu acho bonito, irmãos, porque Jesus ele entra e entra para rachar. Jesus ele entra e entra para arrebentar. Jesus ele entra e entra para acabar com o mundo. Ele entra para destruir e destronar Satanás. Porque a história decadente do homem termina ali. Porque João, ele escreve no capítulo 1, verso 1, ele diz assim: e o verbo era Deus. E ele diz que o verbo estava com Deus. E ele diz no verso 14: e este mesmo verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque o sacrifício para a justificação não era alguém assinar o documento e entregar na mão de um juiz dizendo: esse está livre ou aquele está livre. Não, aqui é condenação de inferno, irmão. Jesus ele tinha que vir e assinar a nossa salvação com peso de sangue. Por isso, quando você abrir a tua boca no templo ou em qualquer lugar para dizer: eu te adoro, Jesus, saiba que ele te comprou com peso de sangue. É por isso que nós temos que cantar com consciência. Vai valer a pena, mas é com consciência, sabendo de quem é que nós vemos, sabendo por que nós estamos aqui, sabendo quem foi que nos resgatou, por que nos resgatou, qual é o sentido da nossa salvação. Nós não fomos chamados simplesmente para ser espectadores da fé. Não, meu irmão, minha irmã, nós fomos chamados para ser atuantes do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia!
Você entende que é ser justificado? Olha para você, se dá uma olhada para a sua mão, para você. Olha para a pessoa que está do seu lado. Não vou mandar você dizer nada, só observa ela. Nela está o sangue de Cristo. Os meus irmãos aqui do louvor, meus irmãos obreiros, todos eles em vocês está o sangue do Cordeiro. Irmão. Em cada um de nós está gotículas de sangue, partículas de salvação. Eu gosto de usar esse termo, porque são partículas de salvação que foram derramadas sobre toda a humanidade. Ah, meu irmão, ali naquela pedra do Getsemane, eu gosto de lembrar isso aí, porque foi ali que Jesus nos ganhou. Foi ali. De cabeça posta, suando, como o médico Lucas diz no seu evangelho, grandes gotas de sangue. Foi ali que ele me viu, que ele me viu, que ele viu cada um de nós, com todas as nossas tristezas, com todas as nossas dificuldades, porque ele sabia que nós íamos pecar. Nós pecamos todos os dias, nós falhamos todos os dias, mas todos os dias a graça está posta diante de nós. Todos os dias você pode se reconciliar com Jesus. Todos os dias você pode aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua alma. Todos os dias você pode se render a Ele e dizer a Ele: Tu és o meu Senhor. Sem Ti eu não sou nada. Como os irmãos cantaram, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá mesmo. E Jesus vem, e todos aqueles estatutos, os 613 estatutos propostos na lei mosaica, Ele cumpre todos. Ele cumpre, Marcelo. Ele cumpre, pastor José Carlos. Ele cumpre porque, meu irmão, a palavra de Deus diz que nele não foi achado engano, nele não foi achado pecado, nele não foi achado nenhuma transgressão. E há três personagens, com três fatos importantes que precisam ser enaltecidos, que é a questão da morte, a questão da lei a ser vencida e a questão, meu irmão, do pecado. Jesus não pecou, e se ele não pecou, porque cumpriu a lei, e se ele cumpriu a lei, lembra de Levítico 18:5, todo homem que cumprir cada um desses estatutos viverá por ele. Ô, meu irmão, você está entendendo aqui, meu irmão? Aonde o pastor aqui quer chegar? Todo homem que cumprir cada um dos estatutos vai viver por ele. E Jesus foi estendido na cruz do Calvário, morto. E agora? Mas e a lei? Jesus não pecou. Mas aí Paulo também nos faz entender. Ele vem lá na frente e diz assim: morte, onde está tu, ó morte? Onde está o teu aguilhão? Por que Paulo diz aqui, irmão? Meu Deus, isso é demais, né? Por que Paulo diz isso aqui, meu irmão? Paulo disse isso aqui porque ele compreendeu que por causa da obediência de Jesus Cristo, entregando-se como cordeiro para ser imolado por causa do meu pecado e do seu pecado, Deus o levantaria dentre os mortos e colocaria assentado à sua direita, para que todo aquele que olhasse para ele reconhecesse que ali estava o verdadeiro sentido da vida, da qual durante todo o seu ministério ele afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, todo aquele que vier a mim jamais eu dispensarei. Entende isso aí, meu? Isaías, 700 anos lá, Isaías profetiza que o seu túmulo foi colocado entre os pecadores, entre os pobres. Mas Deus quis exaltar ele ali. E Deus se lembrou da lei que havia dado. Meu filho não pecou, ele cumpriu todos os estatutos, ele ainda aperfeiçoou, porque ele vem lá na frente e diz assim: agora, meu irmão,
A lei diz que é olho por olho, dente por dente, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Um novo mandamento eu vou vos dar. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Entende? Amar o Leandro, que é meu cunhado, é fácil. Amar o Renato, que é meu amigo, é fácil. Amar o Marcelo, que é meu amigo, é fácil. Amar os irmãos aqui, amar vocês, que nós convivemos, é fácil. Eu quero amar você, amar aquele que lhe persegue. Quero ver você orar por ele. Quero ver você tratar ele bem. Quero ver você conviver com ele. Sabe por quê? Porque se houver disputa entre vocês dois, nem você e nem ele entrará no reino, porque onde houver a raiz de amargura ou falta de perdão, ali não está a graça de Deus. Porque a graça é perfeita. A graça é aquela que vem e tira toda e qualquer raiz de mal de dentro de nós e nos torna seres humanos melhores e merecedores do céu. Por isso nós não podemos pendurar a mágoa em nosso coração, porque a mágoa nos faz apartar de Deus e toda a vestimenta de glória que nós usamos, ela é retirada de nós e nós nos tornamos nus diante de Deus. Eu me amarro nesse Jesus. Eu me amarro nele porque ele é tremendo, ele morreu por mim. E toda vez que eu digo glória consciente, sabendo por que estou dando glória. Toda vez que eu canto um hino dentro da igreja, eu canto um hino consciente, sabendo por que eu estou cantando o hino. Refletindo e meditando em toda a letra daquele hino, para ver se esse hino realmente me coloca na presença e me faz adorar ao meu Deus com sinceridade. Ou se eu estou apenas cantando porque pessoas estão cantando e porque a letra é bonita, porque a música é legal. Tudo isso é válido. Mas será que aquela letra, aquele hino, ele tem me levado à adoração? Os salmos, os 150 salmos da Bíblia não foram escritos porque somente me deu uma inspiração para escrever, não. Todos eles têm uma história, todos eles têm um momento, cada um deles tem uma intimidade com Deus. Quando Davi fala, um dos mais bonitos, todos são lindos, mas um dos momentos mais lindos é do Salmo 51, quando Davi fala assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que Davi estava implorando ali? Não posso perder a minha vestimenta de glória. Não posso. Meu irmão, eu quero perguntar aqui nesta noite. Ser justificado por Jesus é algo que homem nenhum da face da terra vai poder comprar. Advogado nenhum, por mais capacitado que seja, vai conseguir resolver para você. Essa justificação, ela é a justificação para a salvação. Jesus te justifica. Jesus, ele compreende toda a sua necessidade. Eu quero perguntar para você aqui nesta noite. Há alguém que está aqui e que deseja viver essa experiência com Jesus? Ser justificado por ele e sentir na sua vida toda a ação deste Jesus. Esse Jesus que foi capaz de nos amar, mesmo quando nós nem ainda o conhecíamos. Ainda quando nós éramos mundanos, praticantes das coisas erradas. A palavra de Deus diz assim: mas ele me amou primeiro. Olha que glória. Olha para você, irmão. Você acha que você merecia esse amor aí, irmão? Você acha? Olha para mim, irmão. Você acha que eu mereço? Por isso se chama graça. A graça é um dom gratuito que eu não mereço, mas eu tenho porque meu Deus é misericordioso. Alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua alma, dê um sinal com a sua mão, quero orar pela sua vida. Pode vir aqui à frente, meu irmão. Como ele chama? Rafael. Nós temos uma alma. Você pode aplaudir, meu irmão? Há mais alguém, irmãos, que está no nosso meio e deseja entregar a sua alma para Jesus? Não sou eu não perdoo o pecado de ninguém. Mas Jesus perdoa. Jesus perdoa, Ele é capaz de te limpar, Ele é capaz de te restaurar. Há mais uma alma para Jesus nesta noite?
Eu sei que tem, porque o Espírito Santo me impulsiona a fazer este apelo. Nós não temos muito tempo, mais 2 minutos eu já vou estar orando e entregando o microfone. Mas eu quero orar pela tua vida. Há alguém mais nessa noite para Jesus? Mais uma alma está vindo, você pode aplaudir. Nos ajuda aí, irmão Alisson. Seu esposo faz a sua Deus. É isso que Jesus faz. Há mais alguém, irmãos? Se há mais alguém, não deixe para amanhã essa oportunidade. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode não chegar, porque Jesus pode voltar hoje. E mesmo que Ele volte hoje, o simples fato de você ter aceitado Jesus aqui, já coloca, Ele te dá o direito de estar com Ele no paraíso. Há mais alguém para Jesus nessa noite? Há mais alguém para Jesus? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Você já é crente, já é batizado, mas de repente, em um momento você declinou-se do caminho do Senhor, apartando-se por vários motivos, das quais talvez você não goste nem de lembrar, mas hoje Deus está lhe facultando essa oportunidade de você se reencontrar com Ele. Alguém que deseja se reconciliar com Ele nesta noite, voltar a confessar na sua frente Jesus e assumi-lo publicamente, de que Ele é o seu Senhor, de que Ele é tudo para você e de que vale a pena caminhar com Ele, mesmo nas inconstantes da nossa vida. Jesus, Ele tem algo reservado para nós nessa noite. Eu quero convidar, por gentileza, a amada igreja, coloque-se em pé. Nós vamos orar. Você que talvez está aqui nesta noite, está dizendo, pastor, eu já sou crente, sou temente a Deus, professo a fé em Jesus, tenho adorado com todo o meu coração, mas eu tenho percebido por alguém da minha casa, pelo meu esposo, pelo meu filho, pelo meu marido. Assuma espiritualmente, venha buscar, porque como nós pregamos, o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que está aqui, mas pode visitar agora, lá no seu lado, e fazer uma grande obra de restauração. Se você está aqui no Senhor, está buscando a salvação pelo seu ente querido, venha aqui à frente e orar pela tua vida. Mas se você está aqui e somente quer uma oração pela renovação espiritual da tua vida, para que esse Espírito Santo lhe conceda força na sua caminhada, para que esse Espírito Santo lhe conceda a vontade a cada dia de estar na presença dele e permanecer fiel, venha, eu quero orar pela tua vida. Não titubeie, não se faça difícil, porque às vezes fica aí, não, mas imagina, eu vou lá na frente receber oração, o que é isso? O que as pessoas vão dizer de mim? As pessoas vão olhar e vão dizer assim, ele é corajoso, é valente, coisa. Eu sempre digo isso, irmão. Venha uma, venha duas, venha três, venha 400 vezes, mas enquanto você não alcançar a sua bênção, eu desisto de estar na presença de Deus. Não importa quantas vezes você vem, não importa quantas pessoas vão dizer para você, mas nossa, isso não importa, isso não interessa. Importa que você está assumindo publicamente diante de Deus que você quer essa bênção, que você quer essa vitória, que você quer essa mudança de vida, que você quer essa restauração, que você quer esse compromisso com Deus. Olha, o sangue de Jesus não foi derramado à toa na cruz do Calvário, não. Ele derramou porque Ele ama. Ele derramou porque tem projeto com a tua vida. Ele derramou e te escolheu porque tem bênção para você, tem planos para você. Aleluia! Sempre vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Igreja do Senhor Jesus, estenda as tuas mãos. Me ajude a orar para aceitar qualquer direção. Ou se você está em um banco e sente que precisa de uma graça de Jesus, sinta que abraçado por Ele. Eu preciso sobre a tua vida. Que a tua história vai recomeçar de uma vez por todas.
Para que eles que vieram aqui à frente.